nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Damos as boas-vindas a todo o povo de Deus nesta noite, iniciando o nosso culto para a glória do Senhor. Quero que você leia comigo o Salmo 47, que nos convida a adorá-lo assim. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Batem palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo. É isso que faremos agora, no culto do Senhor. Vamos cantar, vamos orar, vamos ouvir a sua palavra, vamos receber dele o carinho e o amor em Cristo, que nos salva, que nos redime e que nos prepara para a vida eterna. Vamos orar, agradecendo ao Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o privilégio de poder adorá-lo nesta hora. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio, pela honra que é poder adorá-lo, bendizê-lo, falar da tua pessoa, das tuas maravilhas, falar da tua redenção em Cristo. Obrigado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque quando estávamos afastados, tu nos trouxeste de volta. Quando estávamos perdidos, tu nos achaste. E agora podemos, como povo, como nação santa, como sacerdócio real, pela tua misericórdia, adorar e bendizer o teu nome. Aceita a nossa adoração, que ela suba à tua presença como aroma suave, e dos céus tu ordenes a vida e a tua bênção, que é para sempre. Assim oramos e rogamos que aceites o culto que ora te prestamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Adoremos ao Senhor. Boa noite, amada Igreja do Jardim Guanabara. Boa noite a você, meu irmão e minha irmã que nos assiste, que está participando conosco através do canal da Igreja, neste culto vespertino, nessa noite de domingo, junto conosco. Chegamos no momento do culto, momento este, momento de contrição. É um momento
que deve fazer parte de toda a liturgia do culto, como tem feito parte da nossa liturgia de todos os nossos cultos, como também faz parte da vida do cristão. A vida do cristão, ela precisa ter um momento de contrição, um momento em que nós confessamos os nossos pecados. Se nós olharmos para a oração que Jesus nos ensinou, comumente conhecida como a oração do Pai Nosso ou a oração dominical, nós veremos que em um determinado ponto da oração que Jesus nos ensina, ele nos diz, né? Perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Ele nos ensina a falarmos com Deus e pedirmos perdão pelos nossos pecados. E é isso que vamos fazer nesse momento, porque a palavra de Deus também nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar. E nesse momento estaremos elevando os nossos pensamentos, estaremos falando com Deus e pedindo perdão àquele que é o único capaz de nos perdoar, porque por nós mesmos, pelas nossas capacidades ou pelos nossos esforços, não somos capazes de perdoarmos os nossos próprios pecados. Mas Cristo comprou os nossos pecados quando foi à cruz, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, e com isso sendo capaz também de comprar as nossas dívidas, comprar os nossos pecados. Vamos nesse momento, eu aqui, você aí na sua casa, no lugar onde você está nos assistindo, feche seus olhos e vamos entrar em momentos de contrição, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, neste momento elevamos os nossos pensamentos, as nossas mentes, levamos as nossas vozes até o teu trono de graça. E queremos, ó Pai, te pedir perdão pelos nossos pecados. Pecados esses que muitas vezes cometemos pela força do hábito, muitas vezes cometemos pelo nosso lado humano pecaminoso, pecados esses que às vezes fazemos, e como Paulo diz, o mal que eu não quero, este faço, mas o bem é muito difícil, ó Deus. E por isso precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos pecadores. E pedimos que Tu nos fortaleça para que não venhamos a repetir os mesmos, que possamos estar, Senhor Deus, a cada dia nesse processo de santificação, crescendo, aumentando cada vez mais a nossa proximidade de Ti. E com isso, diminuindo a probabilidade de errar o alvo, diminuindo a probabilidade de cometer pecados. Perdoa, Senhor. Neste momento, recebe as nossas orações do teu alto trono. Recebe, Senhor, os nossos pedidos. Recebe as nossas confissões, ó Deus, porque sabemos que Tu conheces cada cantinho da nossa vida, cada problema que temos, cada pecado que cometemos. E somos-te gratos porque podemos e temos o Teu Espírito Santo nos revelando, nos fazendo impelir para que possamos, ó Deus, botar, comentar, falar contigo, ó Deus, e confessar que somos pecadores e dependemos da Tua graça. Nós oramos e te pedimos no nome daquele que Tu enviaste para nos perdoar, Teu Filho amado Jesus. Nós te somos gratos. Amém. Olha, neste momento que temos certeza que Deus ouviu as nossas orações, perdoou os nossos pecados, se realmente de coração você confessou, se realmente de coração você levou o seu pensamento, já aliviados, certos de que Deus nos perdoou, que Deus nos restaurou, continuemos louvando e adorando o nome do Senhor através do culto que estamos prestando a Ele. Deus abençoe a todos vocês. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos agora a esse momento muito importante do nosso culto, dentro da liturgia da nossa igreja, amada Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, onde celebramos a Deus e o louvamos com os nossos dízimos e ofertas. Assunto este altamente espiritual. Aliás, tudo que colocamos diante do nosso Senhor, seja a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, o nosso trabalho, não? E também os nossos estudos, seja a escola, a faculdade, tudo aquilo que fazemos é para a glória do nosso Deus. Por isso, todos os assuntos da vida do cristão são altamente espirituais, inclusive os recursos que Deus nos ajuda e que Deus nos fornece, nos entrega, para que possamos assim viver e ao mesmo tempo fazer a sua obra, ao mesmo tempo dedicar a Ele, para que do muito que Ele tem nos dado, com pouco, com os dízimos, com as ofertas, possamos render-lhe graça ao seu nome, seu poderoso nome que nos sustenta. Jeová Jireh é o seu nome, o Deus de toda provisão. E é com muita gratidão que fazemos isso, não para honrar a homens, não para que possamos aparecer ou que o nosso nome seja visto, mas que o nosso eu diminua e que apenas Cristo Jesus cresça também neste momento de honrar ao nosso Deus. E é por isso, justamente em Jesus Cristo, que podemos falar de um assunto altamente espiritual. Recursos, dinheiro, dízimos e ofertas. Algo altamente espiritual na vida do cristão, olhando para a vida de Jesus e, na verdade, o que foi prestado como forma de louvor e culto ao seu nome através de recursos. Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, onde leremos ali do versículo 3 até o versículo 9. Então, abra comigo a sua Bíblia, eu lerei na Nova Almeida Atualizada, Marcos 14, de 3 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e, quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez.
para a memória dela. Esta é a palavra do Senhor. Palavra bendita, palavra que estamos pregando aqui na noite de hoje sobre dízimos e ofertas. E mais uma vez, a memória dessa mulher foi trazida à tona para que pudéssemos entender, através do Evangelho da Graça, que algo altamente espiritual deve ser toda a dedicação do nosso ser. E mais uma vez, a palavra de Jesus se cumpre quando estamos falando dessa mulher que entregou o seu bem mais precioso, tudo aquilo que ela tinha de mais valioso materialmente, por amor ao Senhor. Entregou todo o seu coração. Aquele perfume valiosíssimo que ainda foi questionado pelas pessoas que estavam ao redor, e bem sabemos que certamente Judas foi um dos reclamantes, porque ele era aquele que estava tomando conta da bolsa da tesouraria dos discípulos de Jesus, e provavelmente era aquele que roubava e metia a mão e retirava e tomava ilicitamente dos recursos do próprio ministério de Jesus. Nós sabemos que aqueles que reclamavam de forma injusta contra aquela mulher, porque eles estavam de olho tão somente, não só na questão do valor, mas naquilo que cercava, que rodeava a Jesus em torno do seu ministério, como alguém que estivesse fazendo algo e precisava de algo para que fosse notado. Então, o que estava no ar ali era a inveja, tanto pelo recurso em si, onde aquelas pessoas ficaram de olho, mas também por essa inveja de alguém que realizava algo pelo nome e por amor do Senhor Jesus. Por isso, quando colocamos em comparação tanto essa mulher do vaso de alabastro, do perfume puro de nardo, e a viúva pobre, nós encontramos duas mulheres exatamente similares. Elas estão opostas nos seus valores de entrega de ofertas, mas os corações estão altamente iguais, parecidos, porque o amor entre aquelas duas mulheres era o amor que pulsava pelo Deus da sua vida. A viúva pobre entregou tudo que tinha por amor e para dedicação na obra da casa de Deus. Essa mulher entrega todo o seu coração, reconhecendo a salvação em Cristo Jesus, reconhecendo todo o amor derramado de Jesus sobre a vida dela, e assim ela expressa da mesma maneira, fazendo com Jesus Cristo, o Deus que maravilhou a sua vida, maravilhando o próprio Senhor Jesus com aquele que disse: olha, será pregado no mundo todo o evangelho, e essa mulher será lembrada, porque ela trouxe adorno de adoração no sacrifício que ainda iria fazer na cruz do Calvário, disse o Senhor Jesus. Por isso, amado irmão e amada irmã, a questão não é o valor, não é mais nem menos, não é a oferta da viúva pobre, que foi monetariamente a menor, com certeza, diante daqueles 300 denários da mulher do perfume de puro nardo, mas é o coração totalmente conecto e entregue ao Senhor Jesus que faz toda a diferença. Por isso, independente do valor, independente daquilo que você tem, você precisa ajudar na obra de Deus? Sim, é altamente necessário. Os recursos são necessários na casa de Deus para que possamos fazer a obra do Senhor, para que cestas básicas sejam adquiridas, para que a manutenção na casa de Deus aconteça. O recurso, é claro que é necessário, e você pode contribuir olhando aí. Temos na nossa tela a apresentação dos dados bancários, tem o QR Code na tela para que você também possa fazer a sua transferência, ou até mesmo o Pix, você também pode fazer para contribuir. Mas o que é bem certo, muito mais do que o valor que você entrega nesta hora e nessa noite, é o seu coração totalmente entregue ao Deus da sua vida. Por isso eu quero orar com você, para que você entenda que espiritualmente o que importa é onde está o teu coração, onde está o tesouro do teu coração, se é no Deus da sua vida ou se são nas coisas passageiras e efêmeras desse mundo. Por isso, amado irmão e amada irmã, vamos orar agora nesse momento, bendizendo ao nosso Deus. Deus amado, nós louvamos o Senhor nessa noite. Tu és o Deus da nossa vida. E o nosso coração precisa ser quebrantado. E nessa noite queremos nos quebrantar como essa mulher quebrou o vaso de alabastro para derramar a sua vida diante do Senhor. Nós queremos que o nosso coração esteja sempre aberto, quebrantado, contrito diante do Senhor, reconhecendo o teu amor e que somos homens e mulheres miseráveis, carentes da tua graça e da misericórdia, mas que nessa noite fomos encontrados pelo teu amor. Por isso, nos ajuda
a que possamos cada vez mais derramar o nosso coração diante de Ti, entregando, sim, os nossos recursos, entregando as nossas ofertas com afinco, com esmero, contribuindo para com a Tua obra, mas que não seja a nossa performance, que não seja o nosso esforço ou o valor monetário em si, mas que seja todo o nosso ser diante do Senhor dedicado para a Tua obra. É o que te pedimos nessa noite. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. O Senhor fala com o sucessor de Moisés, líder do povo de Deus naquela época, e o Senhor dá um conselho dos mais belos e profundos para Josué, e que por extensão chega também a cada um de nós nesta noite. E que diz assim, no versículo de número 8 do capítulo 1. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ser bem-sucedido no Senhor não se trata de valores financeiros deste mundo, mas ser bem-sucedido no Senhor é entender, compreender, amar a sua lei e meditar nela dia e noite. Ouvir o Senhor falando com a gente. E é o que nós vamos fazer agora, neste momento, ao ouvir por instrumentalidade do próprio Senhor através da boca do seu servo. Vamos então, nessa hora, ouvir o que o Senhor tem a falar para a nossa vida. Oremos ao Senhor. Senhor, Deus bendito e amado, nós te agradecemos porque, neste momento, apesar dos nossos ouvidos impuros, de um coração muitas vezes intranquilo, o Senhor tem uma palavra para nos dizer. Fala a nossa vida nessa hora, Senhor. É a oração que fazemos, rogando pela iluminação do seu Santo Espírito, para que, ao ler a palavra do Senhor, nós já ouçamos a própria voz do Senhor a falar com cada um de nós. Assim é a nossa oração, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Ouçamos, então, a palavra do Senhor. Olá, amada igreja, eu saúdo a todos com a graça e a paz de Cristo, na certeza que o nosso socorro vem em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. E é dessa forma que eu convido os amados irmãos, nesse momento de reflexão da palavra, a abrir a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 5, onde leremos o versículo de número 1 ao versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Diz assim a palavra do Senhor no livro aos Hebreus, no capítulo 5, versículo de 1 ao versículo de número 10. Amados irmãos, o texto deixa muito bem claro que ele está falando sobre o segundo ofício de Cristo Jesus, o ofício de sacerdote, e mostrando aqui, apresentando a Cristo como o nosso verdadeiro sumo sacerdote. E é interessante nós pensarmos nessa função, porque sabemos, a palavra nos ensina, que Jesus, em sua vida, teve 3 ofícios. O primeiro dos ofícios como rei, o segundo ofício
como sacerdote e o terceiro ofício como profeta. E nós percebemos isso também no momento da manjedoura, quando Cristo nasce, quando aqueles homens que vieram do Oriente trazem 3 presentes: o ouro, no significado do rei, a mirra, no significado do profeta, e o incenso, no significado de sacerdote. E nós percebemos que a função de sacerdote qual era? Isso tem que ficar bem claro no nosso coração. O ofício do sacerdote era ser um mediador entre o povo e Deus. Da mesma forma que Deus falava ao povo através de profetas, o sacerdote intercedia pelo povo, pelos seus pecados, junto a Deus. Então, ou seja, o papel do sacerdote era de ser mediador. E o que o autor aos Hebreus, que nós não conhecemos, não sabemos quem o é, porque uns afirmam ser Paulo, outros afirmam ser Apolo, alguns dizem que é Timóteo, outros dizem que é Clemente. Ou seja, não sabemos o autor humano, aquele que pegou e que ditou e que escreveu essas palavras. Mas nós temos a certeza do seu verdadeiro autor, que é Deus, que através do Espírito Santo fez que essa palavra fosse escrita e que fez que essa palavra fosse incluída no cânon bíblico, para que nós pudéssemos receber essa palavra e agora estar meditando nela. Então, o objetivo do autor nesse momento do texto é mostrar que o sumo sacerdote, o verdadeiro sumo sacerdote, é Cristo Jesus. E esse texto começa nos dizendo, primeiramente, nos seus 3 primeiros versículos, nos fala sobre qual era o papel do sacerdote, do sumo sacerdote. E ele nos fala, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes de Deus a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E aí nós precisamos entender algumas coisas, algumas características do sumo sacerdote. Primeiramente, que o sumo sacerdote era separado por Deus. E isso nos lembra uma pregação da série do Evangelho de Marcos, que o nosso pastor Maurício trouxe para nós algumas semanas atrás. E é interessante nós percebermos que aqui o texto afirma que os sumos sacerdotes são separados e são designados por Deus, ou seja, o Senhor é que vai dar esse sacerdócio. E nós vamos ver claramente isso no versículo de número 4, quando ele vai falar como Arão como sumo sacerdote. Mas nós percebemos na pregação do nosso amado pastor, que me impactou muito naquele dia, foi que ele trouxe, dentro do Evangelho de Marcos, a figura de 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E ele fez uma comparação que para a gente, no primeiro momento, pode chocar, mas que ela realmente é necessária. Ele compara esses homens a gangsters, homens que usurparam o direito de ser sacerdotes, acumulados com aquele poder político que tinha no momento, que era Roma, fazendo com eles um acordo, onde Anás, naquele momento que Roma estava governando, era sumo sacerdote, acorda com os governantes que somente ele e seus filhos, e depois seus genros, seriam sumos sacerdotes. Caifás, que é o sumo sacerdote que vai julgar a Jesus naquele momento antes da sua crucificação, ele era genro de Anás. E nós percebemos que esses homens não estavam seguindo conforme o texto de Hebreus nos fala que é necessário ser um sumo sacerdote. Ou seja, eles não cumpriam esse papel. Eles estavam ali usurpando um papel que não poderia ser deles. Mas mesmo nesse momento, nós percebemos e glorificamos a soberania de Deus sobre todas as coisas, porque percebemos que mesmo eles tendo intenções que não são as de Deus, eles cumpriram a vontade do Senhor, porque através dele, Cristo Jesus, pôde cumprir o seu papel e ser sacrificado por nós naquela cruz. Percebemos que a vontade do Senhor é soberana em todos os momentos, mas o texto de Hebreus nos coloca aqui claramente
que Deus é que escolhe esses homens. E nós percebemos que esse sumo sacerdote, então ele era separado da multidão, do povo de Deus. Sim, da tribo de Levi, onde todos os sacerdotes eram tirados. Porém, ele continuava tendo a condição de pecador. E o texto vai nos falar isso claramente no versículo de número 2, porque ele também precisava, 2 e 3, porque ele, além de apresentar sacrifícios pelo povo, ele também precisava apresentar sacrifícios por si mesmo. Há inclusive em Levíticos uma ordem do dia da expiação, porque uma vez por ano, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, tinha que entrar no Santo no Santo, o local onde estava a Arca da Aliança, ele precisava primeiramente se purificar. Ele fazia um sacrifício primeiramente pelos seus pecados, para depois poder entrar naquele local com incenso e fazendo os sacrifícios necessários naquele momento de expiação. E é interessante que há registros na história que nos fala que nesse momento que o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, por ser humano e por ser pecador, poderia ser que ele ainda tivesse algum pecado. Então era amarrado no seu tornozelo um sinete, e ele tinha uma corda amarrada ao seu corpo, para que se ele fosse fulminado por Deus, naquele momento que ele entrava no Santo dos Santos, como ninguém poderia entrar naquele local, ele poderia ser puxado para fora, os seus restos mortais, podemos dizer dessa forma. Então, ou seja, o sumo sacerdote, que era separado por Deus, designado por Deus, ele não perdia sua condição humana. Ele precisava cuidar dos pecados, ser um intercessor. Como o texto nos fala no versículo de número 2, ele precisava se condoer sobre os pecados dos ignorantes, dos que erravam, mas ele também precisava cuidar, porque ele também era um pecador. E no versículo 2, aproveitando esse termo, condoer-se, que é sentir-se, sentir com o significado desse termo, ele vem da palavra grega metriopatain, que na realidade mostra que é sentir com. Ou seja, aquele homem, ele precisava estar no momento do sacrifício, sabendo que aquela pessoa que estava ali, e é interessante pensarmos que ele fala aqui sobre os ignorantes e dos que erram, porque não era qualquer tipo de pecado que cabiam sacrifícios e intercessão, porque naquele momento ele precisava estar ciente que aquela pessoa errou ou por ignorância ou simplesmente por erro, porque poderia haver algum tipo de pecado que não poderia ser sacrificado. O comentarista bíblico Hendrickson traz no seu comentário sobre esse texto, ele fala da seguinte forma: no entanto, nem todos os pecados podiam ser trazidos ao sumo sacerdote para a remissão. O escritor de Hebreus é específico. Ele diz que o sumo sacerdote age gentilmente, condoendo-se com aqueles que são ignorantes e que se desviavam. Não é dito sobre pecados cometidos propositalmente para ferir a Deus. Por implicação, o sumo sacerdote deve saber a diferença entre os pecados cometidos para irritar a Deus, e aí ele cita o Salmo 95, do versículo 7 ao versículo 11, e pecados cometidos pelas fraquezas. Pecados de ignorância geralmente resultam de uma falta de atenção aos mandamentos de Deus. Por isso, pecados intencionais surgem num coração rebelde e numa mente familiarizada com a lei de Deus. Ou seja, havia tipos de pecados, ou seja, como ele fala aqui, aqueles que eram cometidos por fraqueza, por erro, não com intencionalidade. Então, ou seja, por esses pecados é que ele poderia estar se condoendo e apresentando sacrifícios e intercessão perante Deus. A palavra aqui mostra claramente que ele se condoía. Por quê? Pela sua condição humana. Porque ele sabia também que ele era pecador. Ele sabia que aquela dor, que aquela pessoa que estava na sua frente, pedindo que houvesse uma intercessão, um sacrifício junto a Deus por aquilo que ele tinha cometido, ele poderia sentir a mesma coisa, ele se condoía, porque ele também tinha essa condição humana. O quadro aqui é de alguém que totalmente envolvido como homem nas necessidades
do homem. E aí no versículo 3, que vem como quase um resumo desses dois versículos primeiros, ele fala: e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Isso se refere aos procedimentos do sumo sacerdote expiar por si, mesmo que são encontrados em Levíticos, capítulo 9, 7 e 17, no momento da consagração de Arão. Ou seja, antes dele começar a oficiar como sacerdote, ele precisou fazer primeiramente um sacrifício pelos seus próprios pecados, pelos seus pecados e os pecados dos seus filhos. E também da mesma forma, como eu já tinha falado antes, no dia da expiação. Ou seja, cada vez que o sumo sacerdote necessitava, uma vez por ano, no 7º mês do calendário judaico, que equivaleria mais ou menos no mês de outubro, pelo 10º dia do mês, né, era o dia da expiação, o dia onde o sumo sacerdote entrava para expiar no Santo dos Santos pelos pecados de toda aquela nação. E aí, a partir do momento que ele consegue especificar para nós qual é o papel do sumo sacerdote, agora ele vai nos falar sobre dois sumos sacerdotes. Vai nos falar de Arão e vai nos falar de Cristo. No versículo de número 4 e no versículo de número 5. Diz assim no versículo de número 4: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. E aí ele vai comparar agora Arão com Cristo, no versículo 5. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A vocação e a instituição do sumo sacerdócio por Deus era para Israel uma tradição irrenunciável. Ou seja, você instituído o sumo sacerdote por Deus, você não poderia estar voltando. Ou seja, como já falei anteriormente, o sumo sacerdote era selecionado por Deus e designado por Deus. Ninguém podia se apoderar dessa honra de ser sumo sacerdote. E aí eu gostaria de trazer alguns textos para que nós pudéssemos pensar. Temos um texto que nos fala que o bordão de Arão floresceu por causa do desafio de Corá, Datã e Abirão, que é descrito, o bordão florescer, descrito em Números capítulo 17. E a revolta de Coré e dos seus filhos, Datã e Abirão, é descrita em Números capítulo 16, versículo de número 40, onde esses homens falaram por que Arão tinha sido escolhido sumo sacerdote, se todos eles eram da tribo de Levi, porque eles mesmos não poderiam ser também considerados e levar as suas ofertas a Deus. E aí Moisés fala para aqueles homens, para cada um, separar um bordão, colocar o seu nome naquele bordão. E aquele bordão ficou perante a Arca da Aliança. E eis que o bordão de Arão é que floresceu, confirmando, ratificando o chamado de Arão para o sumo sacerdócio. E aí nós percebemos que ninguém pode simplesmente querer pegar esse cargo. Mesmo Caifás e Anás, que eu citado pelo nosso amado pastor Maurício, na sua pregação como gangsters, mesmo esses homens, mesmo não fazendo a vontade do Senhor, cometendo pecados, deliberados contra a palavra de Deus, pecados esses que o sumo sacerdote não poderia fazer nenhum tipo de sacrifício por eles, mesmo dessa forma, aqueles homens houve a permissão de Deus que eles fossem sumo sacerdotes. E aí também lembramos de Levítico capítulo 10, quando os filhos de Arão, Nadab e Abiú, também resolveram levar fogo estranho à presença do Senhor. E eis que eles foram consumidos naquele momento, caíram mortos, esperados, porque não há como estar na presença de Deus dessa forma, pelo menos naquele momento, antes de nós termos o véu do Santo dos Santos rasgado pelo sacrifício de Cristo Jesus. E aí começamos a perceber que há uma forma do sumo sacerdócio da forma humana. E aí nós percebemos que há uma transição nos versículos de 4 e 5 para mostrar Cristo na sua forma humana, sendo verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, mostrar já Ele, durante o período que Ele esteve nessa terra, como sumo sacerdote.
E aí percebemos que ele vai começar a falar que também ele, o Filho Eterno, subordinou-se voluntariamente à ordem de Deus. Ele não se fez sumo sacerdote por si mesmo. Ele foi alçado a essa posição por Deus. E o final do versículo 5 vai citar Salmo capítulo 2, versículo 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. Deus citou esse mesmo salmo, combinado com Isaías, os evangelhos de Mateus nos colocam isso, no momento do batismo de Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13, e também no momento do Monte da Transfiguração, em Mateus, capítulo 17,5. Ele vai falar, vai mostrar àqueles que estão à volta que Cristo Jesus é seu Filho amado, em quem ele se compraz. E aí ele mostra, primeiramente, a função real de Cristo Jesus por ser Filho de Deus. Mas aí ele continua no versículo de número 6. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é aludido 2 vezes na palavra de Deus. Nesse texto que foi utilizado aqui, que está no Salmo 110, no versículo de número 4. Salmo 110, versículo de número 4, que nos traz que Jesus, o Messias, ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas a pergunta é, quem é Melquisedeque? Só temos uma passagem que nos fala desse personagem. Está em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo de número 40, onde nos fala, Gênesis, capítulo 14, nos versículos 17 a versículo de número 20, que nos fala depois de Abraão ir ao encontro para salvar seu sobrinho Ló, eis que a palavra nos fala naquele momento, que vem Melquisedeque, sacerdote, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e ele traz pão e vinho, ele faz o sacrifício e abençoa a Abraão. Por isso, nós percebemos que havia uma ordem de sacerdote anterior à ordem aarônica. Por isso que Jesus, ele não é dentro da ordem de Arão, mas sim de uma ordem que existe eternamente, a ordem de Melquisedeque. E nós percebemos isso na continuação, porque agora ele vai falar já do texto, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 10, do momento de Jesus como o verdadeiro sumo sacerdote. Eu não citei no início, mas eu gostaria de corrigir aqui, porque na realidade o tema desse sermão é reconhecendo o verdadeiro sumo sacerdote. Reconhecendo o verdadeiro sumo sacerdote. Por isso que primeiramente nós precisamos, no versículo de 1 a 3, reconhecer quais são as características do sumo sacerdote. Entender a comparação que foi feita no versículo de 4 e 5, com complementação do versículo 6, podemos 4, 5 e 6, da comparação da ordem como sumo sacerdote de Arão e agora também como sumo sacerdote Cristo Jesus. E vemos a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 10, Jesus como sumo sacerdote durante o seu ministério aqui na terra, ou seja, da sua forma humana. E aí nós vemos que o versículo de número 7 nos traz que com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, ele estava fazendo dessa forma. Eu gostaria de ler o versículo todo, vou voltar aqui o texto para poder ler. Ele, Jesus, nos dias de sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, como ele fala no versículo de número 6. Aqui nós percebemos que o texto não está nos falando de um momento celestial, num momento na eternidade, mas sim dentro do Cronos, porque ele fala, no início do versículo de número 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne. Ou seja, o momento que ele está comparando aqui a Jesus como sumo sacerdote é dentro do seu ministério, durante os 3 anos e meio que Jesus exerceu o seu ministério entre
a nação de Israel e todos os povos que ali estavam à sua volta, ou seja, na terra. E aí nós percebemos que ele vai nos falar aqui primeiro sobre o forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amados irmãos, aqui todos os comentaristas convergem, dizendo que o momento que aqui está falado é o momento da oração que Jesus faz no Getsêmani, um pouco antes dele ser preso, sabendo o que ele ia passar, onde ele pede ao Senhor que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, mas que fosse cumprido a vontade dele. Mas também podemos nos remeter nesse momento, como o texto fala sobre os seus dias, dos dias da sua carne, ou seja, faz uma referência a todo o seu ministério, nós percebemos que podemos também nos remeter a todas as orações que Jesus fez. A oração, por exemplo, que Jesus faz um pouco antes de estar ceando com os seus, daquele momento da ceia. A oração que ele faz em João capítulo 17, onde ele ora por mim e por você, pedindo que nós pudéssemos ser abençoados por Deus, pedindo a proteção e guarda, principalmente para aqueles que viriam acreditar na sua palavra, onde ele pede que aqueles que ali estão possam seguir a sua missão. Podemos ver isso também em outros momentos de oração de Cristo Jesus, porque em muitos momentos a palavra de Deus registra essas orações. Mas aqui nesse momento nós percebemos que a oração que está sendo colocada fala sobre um forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. O autor de Hebreus aqui poderia estar fazendo uma referência às formas possíveis que dentro da instituição judaica se entendia que se poderia fazer uma oração. E aquela maior oração, aquela mais clamorosa, aquela que realmente estava derramando o seu coração, era justamente aquela que era feita com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte. E aí nós percebemos, voltando ao texto da oração de Jesus no jardim do Getsêmani, um pouco antes dele ser preso, que a oração dele foi atendida. E a pergunta é, como assim? Me chamou a atenção nesse momento, porque a gente vê aqui que o autor afirma, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Amados irmãos, naquele momento Jesus sabia o que iria passar na cruz, ele sempre soube. Ele sabia que naquele momento, onde ele levaria sobre si, como Cordeiro perfeito, todos os nossos pecados, ele sabia que ali naquele momento ele não poderia estar na presença do Senhor. Ele sabia que naquele momento ele não só passaria pela primeira morte, mas passaria pela segunda morte, a morte eterna. Ele sabia que ele seria levado ao inferno, local de ranger de dentes, de choro eterno, onde todo aquele que não crê em Cristo Jesus estará ali preso eternamente. Mas ele, naquele momento, ele sabia que a vontade do Senhor iria se cumprir, que ao levar os nossos pecados sobre si, ele passaria sim pela segunda morte e teria um momento de separação do seu Pai, que esteve com ele eternamente. Ele sabia que naquele momento ele dependia da misericórdia e da vontade do Pai para que ele pudesse ressuscitar ao terceiro dia e cumprir o seu papel. Apesar da certeza do seu ministério, da vontade expressa em toda a palavra de Deus, bem clara para ele, porque ele é o autor da palavra. Mesmo assim, naquele momento, sabendo da agonia que iria passar na sua forma humana, ele sabia o que essa separação momentânea significava. E naquele momento de oração e de súplica, ele, sim, estava com o coração em frangalhos, chegando, como um dos textos bíblicos diz, a ter lágrimas, suor e lágrimas de sangue, mostrando o estresse, a dor que ele estava sentindo naquele momento, porque naquele momento ele sabia que aquela cruz não era para ele, porque ele não tinha pecado, mas aquela cruz era para mim e para você, pecadores. Mas aprove a ele, na sua misericórdia, no seu amor por nós, assumir de forma vicária, substitutiva, o nosso lugar naquela cruz. Porque se não fosse por ele, pelo seu sacrifício, nós estaríamos condenados eternamente.
mas por graça do seu sacrifício, nós não vamos precisar passar por essa morte. E eu queria aproveitar nesse momento, trazer também um outro texto. De Hendricks, que ele fala da seguinte forma, o comentarista bíblico Hendricks, que traz: por causa da expiação de Cristo e a vitória sobre a morte e a sepultura, nós nunca conheceremos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Nós fomos inocentados e libertos por causa de Jesus, nosso sumo sacerdote. Eu queria trazer detalhes desse texto. Aqui o autor, de uma maneira muito sábia, nos traz que nós nunca conheceremos o peso do pecado. Cristo Jesus, mesmo não sendo pecador, ele conheceu o peso do pecado. Nós não vamos conhecer a severidade da maldição de estarmos separados eternamente de Deus. Mas Cristo Jesus, naquele momento da cruz, ele conheceu essa severidade da maldição ao levar sobre si os nossos pecados. Nós não vamos conhecer a pena do julgamento, porque através do sangue de Cristo Jesus, nós recebemos um selo, tetelestai, ou seja, o preço pela nossa pena já foi pago. Mas Cristo Jesus teve que pagar a pena do julgamento. Nós não vamos nunca conhecer o verdadeiro significado da morte eterna e do inferno. Cristo Jesus esteve lá por nós. Mas nós glorificamos a Deus. Podemos dizer aleluia, porque sabemos que Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque o amor de Deus foi de tal forma por nós, que aprove a Ele, na eternidade, antes da fundação do mundo, nos dar seu Filho Jesus, para ser nosso Senhor e Salvador. Para que nós nunca conhecêssemos o peso do pecado, a severidade da maldição, a pena do julgamento ou o significado da morte eterna e do inferno. Mas Ele, naquele momento, como Ele falava no versículo número 7, Ele estava orando com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que podia livrar da morte. E aí, dessa forma, eis que Ele se prepara para um outro momento. Porque após a sua crucificação, eis que Ele que tinha exercido o sumo sacerdote durante o seu período na terra, sobre o seu ministério aqui na terra, eis que agora Ele se prepara para ser eternamente, conforme a ordem de Melquisedeque, o nosso sumo sacerdote. E nós vamos ver no versículo de 8, que diz assim: aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa seção toda tem enfatizado Jesus como um filho, quando ainda humano. Ele foi tentado, ele orou, ele chorou, ele sofreu, mas ele aprendeu a obediência. Desde o primeiro momento, quando ele foi levado ao deserto para ser tentado, até o último momento, pendurado naquele madeiro, ele foi obediente a Deus, e a sua obediência o levou à morte da cruz. E nós sabemos que Ele abriu mão da sua glória momentaneamente, para se fazer carne por nós, para que nós pudéssemos estar verdadeiramente sendo salvos. Porque se não fosse pelo sacrifício dele, nós não poderíamos estar nunca mais na presença de Deus. E aí continua no versículo de número 9, e tendo sido aperfeiçoado. Um dos autores que eu li, um dos comentários, diz que isso é um particípio aoristo passivo, depoente. A palavra perfeito significa maduro ou plenamente preparado para a tarefa designada. A perfeição, a maturidade, tanto de Jesus quanto dos seus seguidores, é um conceito central em Hebreus. Estamos aqui na presença daquele que era 100% homem e 100% Deus. Eis que ele, nesse momento, no momento que estava na terra, nunca abrindo mão
da sua divindade, nunca abrindo mão de ser 100% Deus, ele permitiu que o homem, 100% homem dele, fosse aperfeiçoado conforme a vontade de Deus. E isso fez que ele pudesse estar, sim, naquele momento, se sacrificando por todos nós. Somente pela via da paixão, diz Hendricks também em seu comentário, somente pela via da paixão e da morte de Jesus pôde conquistar, somente pela via da paixão e da morte, Jesus pôde conquistar a nossa salvação. Após sua consumação, isto é, mediante sua ressurreição e ascensão, ele tornou-se, como diz o texto, o autor da salvação eterna. Ao exaltar seu Filho, o Pai conferiu seu reconhecimento divino à obra restauradora do mediador da salvação, Cristo Jesus, o autor da salvação eterna. E é dessa forma que ele entra aos céus, assunto aos céus, como um mediador eterno, conforme a ordem de Melquisedeque, como nos fala no versículo de número 10. Falamos da função, né, como eu falei, o tema dessa meditação era falarmos sobre reconhecendo o verdadeiro sumo sacerdote. Falamos da primeira parte desse texto, nos versículos de 1 a 3, de qual era a função do sumo sacerdote. Versículos 4 a 5, fazendo a comparação, 4, 5 e 6, fazendo a comparação de Arão e mostrando a superioridade de Cristo. Vemos do versículo 7 ao versículo de número 10, como foi Jesus como sumo sacerdote durante seu ministério na terra. Mas precisamos também falar que hoje, nesse momento, ele sentado à direita de Deus Pai, de onde um dia virá julgar vivos e os mortos. Naquele dia venturoso, onde seremos levados à sua presença. Precisamos também, para poder fechar e reconhecer verdadeiramente a Cristo como nosso sumo sacerdote, eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir novamente a palavra do Senhor, aqueles que não a mantiveram aberta durante essa meditação, eu peço que abram novamente. Eu gostaria de ler com os irmãos Hebreus capítulo 4 agora, versículos de número, a partir do versículo de número 14, 15 e 16. O final, que faz parte também dessa passagem, mas que propositalmente eu deixei para podermos falar nesse momento como terceiro ponto. O primeiro ponto é a identificação, né, de o que era a função do sumo sacerdote, como poderíamos identificá-lo. A segunda parte do texto, nos falando sobre o ministério de Jesus na terra como sumo sacerdote. E agora nós vamos falar de Cristo Jesus como sumo sacerdote eterno. Diz assim o texto, a partir do versículo de número 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Eis que agora vemos o papel de Cristo Jesus na eternidade. De eternidade a eternidade, eis que Ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que nós percebemos aqui o texto falando no versículo de número 14, nos fala que Ele agora, após o seu ministério terrestre, Ele volta aos céus, aperfeiçoado da forma que foi falado, mas agora Ele penetra os céus como nosso sumo sacerdote. Por isso é que nós precisamos conservar firme a nossa confissão. Que confissão? A confissão que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Que Ele está eternamente à direita de Deus Pai. Que Ele se fez carne por nós e morreu naquela cruz, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque não temos sumo sacerdote, diz o versículo de número 15, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Eu gostaria de parar a leitura nesse momento. O que foi colocado aqui agora é compadecer-se. Se voltarmos ao versículo de número 2 do capítulo 5, vamos ver que o sumo sacerdote deveria
condoer-se, ou seja, sentir a mesma dor. Agora, temos na perfeição de Cristo Jesus um sumo sacerdote que, além de se condoer, pode também ter compaixão por nós. Ou seja, ele passou pela terra sendo também tentado, sofrendo, sendo perseguido, sendo maltratado. E eis que com isso ele pode sim se condoer conosco. Mas mais do que isso, ele pode nos amar, ele pode nos perdoar, ele pode nos abraçar. Eu não sei como você está nesse momento, mas saiba que ele é o nosso sumo sacerdote. E saiba que ele pode sim se compadecer de todas as nossas fraquezas. Você pode sentir nesse momento que está afastado de Deus, mas saiba que ele não está afastado de você. Ele está ao seu lado, te abraçando, te guiando, te protegendo, te dando a presença dele através do Espírito Santo, para que você possa reconhecer aonde você caiu, que você queira verdadeiramente se arrepender e voltar à sua presença, porque ele está compadecido de você, ele está ao seu lado, esperando que você o confesse como Senhor e Salvador. Que nós possamos dessa forma entender que eternamente temos um intercessor entre nós e Deus, Cristo Jesus, o nosso sumo sacerdote eterno, conforme a ordem de Melquisedeque, como a palavra nos fala. E é por isso que nós precisamos, sim, nos achegar a Ele, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça imerecida, para o socorro em ocasião oportuna. Nessa ocasião, porque nesse momento nós precisamos sim estar na presença de Deus a cada segundo de nossa vida, porque o Senhor está conosco. Como diz a palavra, nem um fio de cabelo pode cair da nossa cabeça sem que Ele saiba ou permita. E é dessa forma que precisamos viver, sabendo que Ele está conosco em cada momento, nos momentos bons, nos momentos ruins. Por isso a palavra nos ensina que precisamos dar graças em todas as coisas. Podemos estar passando pelo vale sombrio da morte, mas mesmo assim Ele está conosco, nos guardando e protegendo. E que nós possamos dessa forma, reconhecendo a função do sumo sacerdote, nós possamos reconhecer o nosso verdadeiro sumo sacerdote, Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, nós queremos te glorificar, bendizer o seu nome, te agradecer, Senhor, porque tu nos mostras, Senhor, claramente através da tua palavra e pela sabedoria que nos é dada através do seu Espírito Santo, para podermos entender a tua palavra, podemos entender e reconhecer a Cristo Jesus como nosso sumo sacerdote. Ó Pai amado, não temos como agradecer, porque sabemos, Senhor, o tamanho do sacrifício de Cristo Jesus por nós. Eis, Senhor, que Ele pagou o preço da pena do nosso pecado. Eis que Ele foi, Pai, enfrentou a morte, esteve no inferno, para que nós não precisássemos estar lá. Para que nós, Pai, que cremos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, possamos passar até pela primeira morte, a morte física, mas temos a certeza, através do nosso sumo sacerdote, nosso mediador eterno, Cristo Jesus, temos a certeza que não passaremos pela segunda morte. Por isso, Pai Celeste, nós te agradecemos e pedimos, Senhor, que essa palavra possa falar alto ao nosso coração. Tira, Senhor, a venda dos nossos olhos. Tira, Pai, tudo que possa impedir vivermos e sentirmos a Tua palavra em nossa vida. Pai amado, prepara-nos, Senhor, para uma semana abençoada, conforme a Tua vontade. Que possamos, Senhor, entender que Tu estás conosco em cada momento de nossas vidas. Que nós possamos reconhecer a Ti, Senhor, como autor, mantenedor e consumidor de nossas vidas. É o que nós pedimos, Senhor, fiados, no nome de Cristo Jesus, nosso eterno sumo sacerdote. Amém. Irmãos, recebei a bênção, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a ação transformadora do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.